Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Hoje, direto ao assunto. Nós continuaremos falando sobre aquela nova ordem mundial, não essa atual, essa de que tanto falam e nós temos falado também, mas uma nova ordem mundial, do qual não ouvi ninguém falar ainda. Mas essa, naturalmente, aliás, começou naturalmente em torno do ano 600 antes de Cristo, quando começou o tempo dos gentios. A gente recapitula sempre, a gente usa aquela lei da pedagogia, aquela lei pedagógica, que ao frisar várias vezes, isso prende a nossa mente, se prende naquilo que ouvimos. Então, é bom lembrar que o tempo dos gentios começou com o Império de Babilônia. E tem uma coisa admirável, aliás, aqui tem muitas coisas admiráveis. A palavra de Deus é sempre fantástica e principalmente no que tange a profecia, pois você sabe que 1/3 da Bíblia, 1/3 das Escrituras é profecia. Fala sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus. Mas aqui, nessa história de Nabucodonosor, é interessante, porque a visão da estátua, visão que ele teve no seu sonho. Ele sonhou e teve a visão dessa estátua. É bom lembrar que Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Ele não era cristão, é claro. Ele era de religião pagã, mas nos deixa admirado que foi oriunda dele esta revelação, da qual nós fazemos parte dela. Ele que, conforme o profeta Daniel disse para ele, que ele dominava o mundo inteiro. Daniel chegou a dizer que ele tinha domínio até sobre os animais. Isso em todos os cantos da terra, no norte, sul, leste, oeste, ele dominava. E aconteceu aquele fato interessante. Ele foi para a cama dormir e ele foi pensando em quê? É claro, quase todos nós vamos para a cama pensando em algo referente à nossa vida. Ele foi pensando em quê? A respeito do futuro. Ele começou a pensar, tudo bem, eu sou poderoso,
o meu domínio é sobre todo o universo, mas vai passar, eu vou morrer. E o futuro, como será? É bom saber que esse futuro aqui, ele não estava se referindo a um futuro próximo, mas a um futuro longínquo. E então, você sabe que à noite, quando vamos conciliar o nosso sono, se a nossa mente está carregada de preocupação com alguma coisa, ou não dormimos, ou temos muitos sonhos e pesadelos. Foi o caso dele. E ele ficou perturbado, perdeu o sono, esqueceu o sonho e queria saber. Ele tinha aquela equipe de sábios, de encantadores, de feiticeiros. E entre esses sábios, Daniel e seus 3 companheiros estavam incluídos. E ele, querendo saber o que ele tinha sonhado e saber, lógico, sobre o que sucederia no futuro, ele convocou os sábios. Havia uma premiação para quem respondesse de modo lógico, claro para ele, e havia uma ameaça se não respondessem. A verdade é que os caldeus, sábios do reino, foram honestos, embora pagãos, mas foram honestos. Rei, aquilo que o Senhor pede, ninguém na terra é capaz de responder. Isso só compete aos deuses. E veio então a pena, o decreto, a pena de morte. E o carrasco, o capitão, funcionário do rei, começou a contactar os sábios para serem executados. E Daniel ficou sabendo daquilo, e sua vida e a vida dos seus companheiros estava em risco. E Daniel disse para Arioque, o carrasco: por que o rei tem tanta pressa? Dê um prazo para nós. E o rei concordou, foi dado o prazo e Daniel convocou seus 3 companheiros. Percebe? Uma lição aqui. Como que é bom ter companheiros. Companheiros não só para estar junto conosco. Companheiros não de papinhos, alguns até duvidosos, alguns até de fofocas, mas companheiros de oração. Daniel falou com eles, contou para eles: olha, a nossa vida está em risco. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos pedir que Deus nos revele este mistério. Eu acho incrível. É lógico que o meu desejo é caminhar rapidamente na série, nos estudos, até porque a pessoa que está ouvindo também fica querendo saber o desfecho de tudo. Mas temos que aproveitar cada lance. Eles partiram, Daniel e os companheiros partiram para a busca. E veja, Deus respondeu. Aí então, que lindo, o louvor do profeta. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, restabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios
e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel, capítulo 2, versos 20 a 23. Aleluia! Esse cântico de gratidão, de louvor, é lindo demais. Daniel estava tomado pelo Espírito de Deus. Ele estava cheio de alegria, porque aquilo que parecia tão difícil para os feiticeiros, para os magos, para os caldeus, para o homem de Deus, para ele e sua equipe, foi tão fácil. Fácil por quê? Porque ele tinha um Deus, o Deus que revela o profundo e o escondido. Bem, agora ele estava pronto para voltar, para se apresentar perante o rei, não com desculpinha mole, não chateado, cabisbaixo, mas com aquele semblante de um homem vencedor, de um profeta no seu auge. Daniel tinha recebido a revelação das revelações, o mistério, o sistema político, a nova ordem mundial daquele tempo foi revelada para Daniel nos seus detalhes, desde Nabucodonosor até a vinda de Jesus. Olha, eu conto com você no próximo vídeo, nos próximos capítulos da história. Você vai ver que é lindo demais. Fique com Deus e vamos nos encontrar amanhã na graça deste Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus vivo que criou o céu e a terra. Amém e amém.